Oi, tudo bem? Essa aula ela é um pedaço de uma aula maior. Se você quiser o conteúdo para resolver esses exercícios, mais exercícios ainda desse tema ou exercícios desse vestibular, os 3 links estão na descrição. Valeu! Questão 57. Então tem uma chavezinha aqui. Com base no exposto, o CO2 emitido a partir da queima de seus combustíveis fósseis mantém constante a proporção carbono 12 e carbono 14. Então envolve radioatividade. Vamos ver a questão aí. O carbono 14, um isótopo radioativo de meia-vida de 5.700 anos, é gerado de forma constante na atmosfera a partir da interação de nêutrons com o nitrogênio atmosférico. Então, está gerando carbono 14 de forma constante. Esse carbono 14 reage com o oxigênio e produz o dióxido de carbono com o carbono 14. Em função de seu decaimento e de suas taxas de deposição e formação, a proporção CO2 com carbono 14 e CO2 com carbono 12 na atmosfera é razoavelmente constante ao longo da história geológica da Terra. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que a gente discute enquanto professor para os alunos como que é feita a datação por carbono 14. Como essa proporção de carbono 12 e carbono 14 ela é praticamente constante ao longo da história, hoje essa proporção é igual a de milhões de anos atrás. E a partir do decaimento de fósseis, a gente consegue fazer a datação por carbono 14. Então esse texto não pode ser estranho para você, porque o professor ele fala isso em aula, quando a gente está ensinando datação por carbono 14, beleza? Mas se é estranho para você, ele está te explicando aqui. Esses gases, então, né? CO2 com carbono 14 e CO2 com carbono 12 são absorvidos por produtores primários. Então ele está te explicando. Pela fotossíntese, os isótopos de carbono são transferidos para os organismos heterotróficos pela teia alimentar. Então, como que esses gases aqui, que tem essa proporção constante, vai parar no dinossauro, vai parar na gente? Porque a planta absorve esse CO2 nessa proporção, incorpora nela, a gente come a planta e a gente está sempre se alimentando e a gente tem uma proporção razoavelmente constante ao longo da história. Mas os fósseis têm esse decaimento. Tá. Então isso aqui não pode ser estranho para você. Com a queima de combustíveis fósseis produzidos há milhões de anos, então olha só, combustíveis fósseis são fósseis, né? Então petróleo, carvão mineral são fósseis, né? Porque ele está lá há milhões de anos. Quantidades significativas de CO têm sido lançados na atmosfera, aumentando a concentração desse gás. Então vamos lá. Queimou combustível fóssil e está liberando CO2 na atmosfera. Aonde ele quer chegar com isso? Com base no texto, o CO2 emitido a partir da queima de combustíveis fósseis. Então, com base no exposto, o CO2 emitido a partir da queima dos combustíveis fósseis mantém a proporção carbono 12 e carbono 14 na atmosfera em relação ao período pré-industrial. Então, período pré-industrial não se usava combustíveis fósseis. Então, 1500 não se queimava petróleo, não se queimava carvão mineral. Revolução industrial, período pós-industrial, a gente começou a queimar isso. Então, tem o período pré-industrial, período pós-industrial. Esse CO2 mudou a proporção carbono 12 e carbono 14? Então, a gente tem que entender, né, da meia-vida, tem que entender essa proporção constante e tem que entender que o combustível fóssil, petróleo, carvão mineral, foi produzido há milhões de anos atrás. É uma questão de radioatividade que envolve nessa datação por carbono 14, decaimento radioativo, que é um assunto aí que ou você faz meia-vida, ou é datação por carbono 14, ou são reações nucleares. Essas 3 coisas. Aqui ele está cobrando essa datação por carbono 14 com uma coisa diferente aí, que é essa queima do combustível fóssil mudando a proporção carbono 12 e carbono 14 na atmosfera hoje. Como que isso acontece? Aqui uma imagem clássica para a gente entender como que ao longo das meias-vidas essa proporção vai mudando. Então eu tenho uma amostra. Então vamos pensar assim, o dinossauro estava lá, né? Aqui é um pó, vamos pensar que é um pó de dinossauro, não, pensa carvão mineral, vai. Um pó de carvão mineral de milhões de anos atrás. A plantinha estava lá com a proporção razoavelmente constante de carbono 14 e carbono 12. Então, vamos supor que era 1 para 1. Então, estava lá, a folhinha morreu, virou fóssil, então tá lá.
Foi passando-se meias-vidas, e o que acontece com aquele carbono da folha que foi virando fóssil? Ele vai perdendo o composto radioativo, que vai se decaindo, e vai formando o carbono 12. Então, o carvão, quando estava lá na plantinha, antes dele passar milhões de anos, tinha essa proporção que é igual a hoje, só que ele ficou enterrado e mudou sua proporção por causa do decaimento radioativo. Então, os fósseis, eles têm uma proporção carbono 12 e carbono 14 diferente da nossa, porque eles ficaram lá sem absorver, sem comer, sem várias coisas que a gente discute, né? Que mantém essa proporção. Então, beleza. Então, o fóssil tem uma proporção diferente. Quando você pega uma coisa que tem proporção diferente e queima e lança ele na atmosfera, a atmosfera vai continuar com a mesma proporção? Não. Então, olha lá. A atmosfera tem uma proporção e o fóssil tem uma proporção diferente. Se você está pegando esse fóssil que sofreu decaimento ao longo do tempo e lança ele na atmosfera, você vai mudar a proporção da atmosfera. Você está lançando alguém que não tem essa proporção razoavelmente constante ao longo do tempo. Então, mantém constante a proporção 12, proporção carbono 12 e carbono 14? Não, não mantém constante. Vai mudar, beleza? Apresenta maior concentração. Então, esse carbono, vamos pensar que isso aqui é carvão mineral. Esse CO2, você vai queimar, isso aqui vai para a atmosfera, vai apresentar maior concentração de carbono 14 em relação ao CO2 atmosférico encontrado em período pré-industrial? Não, vai ser menor. Por quê? O fóssil, ele tem menos carbono 14 do que a gente, do que a atmosfera. Por quê? Porque o carbono 14 do fóssil decaiu. Então, por isso que está errada a B. Esse CO2 emitido pela queima dos combustíveis fósseis contém quantidades iguais de carbono 14 e carbono 12, dado que a taxa de formação e deposição de ambos são as mesmas? Não, não tem quantidades iguais. O fóssil ficou lá enterrado, a plantinha ela está absorvendo, né, o CO2 da atmosfera, fazendo fotossíntese, e a plantinha, vamos pensar a plantinha viva, quando ela morreu, vai mantendo essa proporção. O fóssil não vai manter essa proporção e muito menos quantidades iguais, tá bom? Vai aumentar a proporção carbono 12 e carbono 14 na atmosfera em relação ao período antes da gente usar os fósseis? Sim. O fóssil ele vai ter essa proporção alterada, porque o carbono 14 decaiu, o fóssil tem mais carbono 12. Ao queimar uma coisa que tem mais carbono 12, vai produzir mais CO2 com carbono 12. Então vai aumentar a proporção carbono 12, carbono 14, porque esse de cima aumenta a proporção. Tá certa a alternativa D. Esse CO2 emitido na queima de combustíveis fósseis contém apenas dióxido de carbono com carbono 14? Não contém apenas carbono 14. Tem carbono 12 e carbono 14. Só que o carbono 14 é uma quantidade menor, então não tem só dele. Que é o real causador do aquecimento global. Nada a ver. Tanto o dióxido de carbono com carbono 12, quanto o dióxido de carbono com carbono 14, com os dois isótopos aí, vão causar aquecimento global. Então não tem nada a ver o que ele está falando aqui. Por isso a alternativa D. Beleza, isso da proporção, mas deixa curtida no vídeo, deixa aquela inscrição se você não é inscrito. Muita gente que assiste os vídeos não é inscrito, olha que tristeza. E se você puder dar um comentário para aumentar o engajamento e mais gente ter acesso a esse vídeo, ajuda muito. Beleza? Vamos continuar aí.